Bom dia! Você alguma vez já se perguntou por que nós, seres humanos, gostamos tanto de histórias? A gente cresce ouvindo histórias. Depois a gente aprende a ler e começa a ler historinhas infantis. E a gente quer mais histórias. A gente começa a assistir filmes e fica apaixonado. A gente quer sempre mais livros e mais filmes e mais histórias. E isso parece que nunca para. Bom, tem razão para isso. Vários neurocientistas e psicólogos fizeram estudos tentando entender como o cérebro se engaja nas histórias. Esses estudos usam várias técnicas, por exemplo, ressonância eletromagnética, que você põe a pessoa em tempo real dentro de uma máquina e vê como o cérebro funciona. Você põe sensores no dedo para medir indiretamente as emoções. Você pode medir a temperatura, o suor, as batidas do coração. E você pode fazer exame de sangue medindo níveis de hormônios, como a cortisona, que é o hormônio que mede o nível de atenção e o estresse, e a ocitocina, que é o hormônio do prazer. Bom, hoje eu vou discutir com vocês um estudo feito com crianças entre 4 e 11 anos, pela FAPESP, num hospital em São Paulo, sobre o efeito da contação de histórias. Os autores escolheram histórias neutras, como aquela historinha da Tatiana Belink, que tem um camponês que cultivou um rabanete enorme e resolveu levar para o rei. As situações são muito engraçadas, as crianças acham a ideia divertida, mas não tem nenhum conteúdo relacionado à dor, ao hospital, nada disso, porque eles queriam saber o efeito da história e não que o conteúdo da história interferisse com a experiência. Eles usaram como grupo controle um outro grupo de crianças que foi submetido a charadas e adivinhações. E no final do estudo, a resposta das crianças que ouviram as histórias foi 2 vezes mais alta do que o grupo controle. E isso é significativo. Essas crianças apresentavam um aumento significativo da ocitocina e do cortisol. Antes do estudo, antes de contar a história e depois de contar a história, as crianças receberam um questionário, foi feita uma pesquisa com algumas perguntas simples. Os pesquisadores perguntavam para elas o que é um hospital, o que é uma enfermeira e coisas assim. Antes da história, as crianças diziam: o hospital é um lugar para gente doente, ou enfermeira é aquela mulher chata que me obriga a tomar um remédio amargo. E depois da contação da história, as respostas começaram a ficar um pouquinho diferentes. As crianças diziam coisas como: o hospital é um lugar onde eu fico até eu ficar boa para poder voltar para casa. Ou a enfermeira é uma pessoa que me ajuda a ficar bom. Então, realmente a história modifica a percepção da criança, torna a criança um pouco mais otimista em relação ao ambiente em que ela está. O nosso cérebro, ele é uma máquina que ajuda a gente a sobreviver. É apenas isso. Uma máquina cujo objetivo é nos fazer sobreviver. E para isso ele precisa aprender rápido e ele desenvolve alguns mecanismos chamados atalhos. Quer dizer que uma vez que você aprende alguma coisa, ele vai automaticamente fazer aquilo. Uma vez que você viu uma cobra e alguém falou que aquele animal é perigoso, ou você teve alguma experiência ruim com essa cobra, da próxima vez que algo te lembrar uma cobra, você sai correndo, antes de perceber que é uma cobra de brinquedo ou que foi só uma tira de papel, porque o objetivo do cérebro, lembramos, é manter você vivo, garantir a sua sobrevivência. Eu vou deixar essa pesquisa e algumas outras semelhantes na biografia, na descrição aqui do vídeo, para quem se interessar. A pergunta que fica é: tem uma razão evolucionária para isso? E alguns psicólogos têm umas teorias interessantes, teorias baseadas em estudos, nós já vamos ver isso.
A influência das histórias é um pouquinho diferente se a pessoa sabe ler ou se a pessoa não sabe ler. Porque se a pessoa não sabe ler, se é uma criança muito pequenininha, o nosso cérebro tem duas áreas que são ativadas. Uma é a área da fala, e a outra é a área da audição. Então, quando ela ouve a história ou quando ela conta histórias para outra pessoa, e na pessoa que já aprendeu a ler, existe uma terceira área, que é a área que trabalha com símbolos, porque as palavras são símbolos. Você olha lá, casa, e o seu cérebro vai fazer a associação com o som casa e com a imagem de uma casa. E se você for bilíngue, ele vai fazer a conexão com a outra língua, house ou qualquer que seja a língua que você vai estar estudando. E também existem, através da ressonância eletromagnética, a gente vê que a contação de história também estimula áreas muito importantes, como os centros da emoção, do hipotálamo, e como os centros de memória. E isso tudo é bem interessante. Bom, essa área cerebral que integra a área da fala com a área da audição é conhecida pelo nome e pelo apelido de letterbox, né? É a área visual da formação de palavras. Letterbox é bem simples. Bom, a razão evolucionária é a seguinte: imagina que você está lá na savana há milhões de anos atrás, sentado em roda da fogueira, e você voltou de uma caçada, você é um caçador e está todo mundo comendo a carne e as pessoas estão conversando. E os caçadores estão contando como foi a caçada, qual foi o animal que eles perseguiram, o que eles usaram, qual foi a técnica, etc. E todo mundo, inclusive as crianças, estão prestando atenção na história. E com isso, as pessoas são capazes de aprender muitas coisas. Por exemplo, se você vai caçar um animal que vive em grupo, como os lobos, e você vê um lobo sozinho, se você se aproximar assim, achando que aquele lobo vai estar sozinho, muito provavelmente você vai ser surpreendido pelo outro lobo que vem atrás e te ataca. Então você vai aprender que alguns animais têm uma sociedade em que ficam um vigilando e os outros acompanham. Alguns animais são solitários, alguns animais são muito agressivos. Então você vai aprendendo como agir, como perceber as coisas. E a primeira vez que a criança vai para uma caçada, ela já sabe uma porção de coisas só porque ela ouviu. E como é que isso é possível? Isso é possível através de um mecanismo que existe no nosso cérebro, aliás, no cérebro de todos os mamíferos, que se chama neurônio espelho. Neurônios espelhos são umas pequeninas células cerebrais que estão distribuídas em alguns locais e que fazem com que a gente, ao ouvir, ao ver ou mesmo ao pensar em alguma experiência acontecida com outra pessoa, a gente consiga reproduzir dentro da gente as mesmas emoções, as atitudes e mesmo as ações físicas. Por exemplo, se você está ouvindo alguém falar que está dirigindo um carro e alguém está fazendo uma ressonância eletromagnética do seu cérebro, as áreas que o seu pé usa para brincar ou para acelerar estão se movimentando, embora os seus pés não estejam se movimentando. O cérebro, ele reage às coisas imaginárias sem distinguir o que é real e o que é imaginário. E se você não acredita em mim, faça a seguinte experiência. Imagina que você tem um limão na sua mão e uma faca na outra. Agora imagina que você corta esse limão e dá uma dentada. E o que aconteceu com a sua boca? Se encheu de água, porque o cérebro não distingue entre o limão que você imaginou e um limão de verdade. Então, esse salto imaginário, esse salto evolutivo que acontece através dos neurônios espelhos é muito importante e ajuda a gente a aprender com a experiência dos outros. O objetivo do nosso cérebro
garantir a nossa sobrevivência. E para isso ele desenvolve alguns mecanismos que nós chamamos de desenvolver atalhos. Quer dizer que uma vez que ele aprendeu, ele passa direto da experiência para o resultado. Então, em relação às histórias, quer dizer que uma vez que a lição foi aprendida, a história termina, mas o aprendizado fica. Uma vez que você vê algo que é perigoso, da próxima vez que você vê a mesma coisa, você reage imediatamente, por exemplo, correndo de uma cobra ou correndo de um cachorro bravo. Você não fica lá esperando para verificar, será que ele está bravo mesmo? Não, você corre. Você precisa garantir a sua sobrevivência. Através dos neurônios motores, nós desenvolvemos então esse mecanismo e nós desenvolvemos uma outra coisa que é o sentimento de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso ajuda a gente a evoluir como uma espécie. Por exemplo, se alguém cai ou se alguém está em perigo, a nossa tendência é se aproximar, ajudar aquela pessoa a se levantar ou ajudar aquela pessoa a se defender. Vamos supor que uma criança pequena que está muito próxima de um abismo, a gente chega devagarinho, leva ela para longe. Ou se alguém está dormindo e vai se aproximando algum bicho muito feroz, a gente faz barulho para espantar o bicho, a gente grita para acordar a pessoa. Então, essa empatia ajudou a tribo da savana a sobreviver, porque se cada vez que alguém tivesse perdido, as pessoas simplesmente continuassem andando, ele se perdeu, o problema dele, logo não tinha mais ninguém na tribo. Então, esse sentimento de empatia é uma arma evolutiva. Eu quero lembrar que nem todos os seres humanos têm neurônios espelhos, os psicopatas não têm. Os psicopatas aprendem o que os outros estão sentindo, ou a prever como é que os outros vão se comportar através do raciocínio. E eles usam esse conhecimento para tirar proveito próprio e não para ajudar o outro. A última coisa que eu quero comentar com vocês é qual é a história mais importante do mundo. É a nossa história. Que história nós estamos contando para nós mesmos? Nós estamos contando uma história de aprendizado, de evolução, de motivação, de aperfeiçoamento, ou nós estamos contando uma história de fracasso, de crítica? Muito cuidado, porque com as nossas palavras nós podemos construir tanto a nossa felicidade quanto a nossa infelicidade. Nós podemos construir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então, fica aí a minha dica e os estudos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E espero que vocês tenham gostado dessas reflexões de por que o nosso cérebro é tão ávido por histórias e mais histórias.